Olá, amados irmãos, graças e paz aqui. Já já nós vamos dar início aqui o nosso bate-papo edificante. Nós estamos entrando aqui, já vai dar 8h30 e o que é que acontece? Nós estamos aguardando aqui o pastor Enéas Damasceno, né? O pastor Enéas Damasceno, ele vai estar conosco hoje para falarmos sobre o Apocalipse, né? Na verdade, nós iremos ouvi-lo, né? Ouvi-lo. Então você que está chegando, fique com a gente, esperando o pastor Enéas chegar. A gente vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Esses 4 personagens que o Apocalipse faz referência, vai ser um ensino muito bom, vai ser extraordinário, né? E vai ser extraordinário, vai ser uma orientação muito boa. Pastor Enéas Damasceno, estamos aqui aguardando ele está entrando, para que ele vai fazer aqui a questão, falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, esses 4 personagens, quem são, como são. Acho que vai ser muito edificante, muito bom. Então, você que está chegando, eu aconselho a estar conosco, para junto aprendermos, né, crescermos junto nesse sentido. Acho que é um ponto, né, muito importante, tratando-se de escatologia. É um assunto muito bom, muito fértil, e eu acredito que vai nos acrescentar para a glória do nome do Senhor, tá? Para a glória do nome do Senhor. Então, a nossa demora aqui é só o pastor Enéas chegar, para que a gente possa dar então início, né? Início a este momento. Pastor Enéas é um homem que ele busca conhecimento dentro da escatologia, e esse tema que ele vai falar dos 4 cavaleiros é muito edificante. Muito edificante, independente qual linha teológica você entende, é bom ouvir, bom aprender. Então eu aconselho a ficar. O pastor Enéas já chegou aqui, eu vou estar então adicionando ele para a glória do nome do Senhor. Para a glória de Deus. Pronto, Senhor. Ó, meu Senhor, dá-me mais gratidão. Graça e paz, meu pastor. Pastor, paz, tudo bom? Como é que está o senhor? Tranquilo. E você, como é que tá por aí? Aqui tá Pororoca, tá tudo fechado. Acredito que aí também, né? Tá, fechou tudo, né? Isso. É isso. Pastor, né, dentro dessa pandemia que aí tem, a gente começou a fazer aqui um trabalho chamado Bate-Papo Edificante aqui no Instagram. Faz eu, Jacques, e a gente sempre convida alguém, tá? Que é toda segunda, a partir das 9 horas, depois do Ibadep, né? No caso aqui, o senhor, hoje, nós não vamos fazer bate-papo. A proposta aqui é ouvir um pouco, acrescentar um pouco, aprender um pouco no que tange a escatologia e no que tange o tema dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí a gente não vai tá tendo um bate-papo, a gente vai estar ouvindo o Senhor falando sobre escatologia, falando sobre os 4 cavaleiros, esses 4 personagens do Apocalipse. Tem alguns irmãos que estão entrando, acredito que no decorrer vai entrando mais gente, vai ficando mais atrativo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Sim, amém, paz. Tranquilo. Mas pode fazer também com a sua
participação, entendeu? A sua atuação aqui na nossa live, na nossa conversa, tá entendendo? Então vamos Mas começar. O objetivo aqui é só ouvir mais o senhor. Lá para frente, se caso surgir uma pergunta, a gente faz. Vamos orar? Vamos, comece aí com a oração. Sim. Querido Deus, nós te louvamos. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos está permitindo, concedendo, Senhor. Pai, neste momento nós vamos aprender um pouco da tua palavra. Pedimos pela vida do teu filho, pastor Enés Damasceno, que o Senhor conduza o teu filho, dando graça, sabedoria. Nós já sabemos que o Senhor deu entendimento para que ele possa ministrar este momento, falando desses 4 personagens do Apocalipse, Senhor. Que isso acrescente, ó Pai, que nos traga esclarecimento, paz em nosso coração, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Janés, à vontade. Amém. Fale sobre o Apocalipse. Amém. Temos aí alguns irmãos, né, entrando já, nos assistindo. Está aí a irmã Sueli, está aí o irmão Lameque, né, o irmão Feliciano, muito bom. O irmão Wallace também, que é nosso primo, muito bom. Então, o tema de hoje, né, dentro de tudo que temos vivido nesses últimos dias, é inegável, né? Não tem como esconder ou não querer ver como as profecias bíblicas estão se cumprindo de uma forma extraordinária e também aceleradas, né? Essas coisas que a gente até fica pasmo de ver tanta coisa acontecendo e olhar para a Bíblia e ver que tudo ali está registrado, né? Então, eu costumo dizer, você quer ler a Bíblia, né? E tem preguiça, acha o texto enfadonho, né? Tem dificuldade de ler, então veja os acontecimentos ao nosso redor e você vai estar lendo a Bíblia. Basta olhar os noticiários, né? As manchetes, as mídias, você vai estar lendo a Bíblia, né? E nós reservamos para essa nossa conversa de hoje, nós reservamos justamente o tema sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Inclusive, dentro desse cumprimento das profecias, aí temos também os aventureiros, né? Temos os profetas aventureiros, né? E especuladores, que entram com os mais diversos absurdos e aberrações, né? Então eu quero também começar tranquilizando os irmãos que estão conosco, como também aqueles que vão ver essa live, né, posteriormente, no seu Instagram, no meu, enfim. Fiquem tranquilos que no próximo dia 30 de março nós iremos sobreviver a mais um fim do mundo, né? Eu costumo dizer que eu estou com 50 anos de idade, mas eu já sobrevivi a um bocado de fim do mundo. Eu já sobrevivi a um bocado de fim do mundo. Esses fins do mundo, desses cabras que não tem o que fazer, sabe? Fica inventando fim do mundo. Muito embora, há um tempo, pastor Alzair, há um tempo determinado por Deus para a habitação do homem nesta terra. E ele deu prova disto quando ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Atos dos Apóstolos nos fala claramente, capítulo 17, isso que eu acabei de falar. E aí o tema hoje, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí muitas questões, muitos questionamentos, muitas especulações, né? O que são esses 4 cavaleiros? Quem são? Outro dia, a gente ri para não chorar. Outro dia
nas redes sociais, mandaram num dos grupos que eu participo, a imagem, né, muito turva, mas de nas nuvens, e uma imagem turva, mas, né, de um camarada galopando num cavalo. Não sei se você chegou a ver isso por aí. Como sendo... Não, cheguei não. E tava lá o cavalo, meu amigo, com mais de 1000 nas nuvens, o tempo nublado, e o cabo com mais de 1000 no céu, tá entendendo? Então a pergunta é: o que são esses cavalos? Como ou quando eles vão surgir? Serão de fato 4 cavalos, que vão aparecer no céu cavalgando, como esse vídeo que andava circulando nas redes sociais, Ou qual será a atuação, o propósito, quanto tempo durará essa atuação desses cavaleiros nesse período que estamos para presenciar, Então, veja bem, de fato, nós não teremos, literalmente, 4 cavaleiros montados em 4 cavalgaduras, voando pelos céus. Nós precisamos entender a linguagem simbólica da Bíblia. O livro do Apocalipse, então, é um livro riquíssimo em simbologia, O que não faz dele um livro incompreensível também, como alguns dizem. Não, senhor. Tanto é que o próprio texto, ele vai nos esclarecendo. Mas a Bíblia, ela tem a sua linguagem literal, porém ela tem a sua linguagem em símbolos, em sombras, em tipos, em figuras. E é o livro do Apocalipse um dos mais ricos nessas símbolos e sombras e figuras e etc. Sendo assim, os 4 cavalos ou 4 cavaleiros, entre esses símbolos, entre essas figuras e tipos e etc. E aí vamos ao capítulo 6 desse livro tão maravilhoso, Eu vou pedir para você vir comigo, Alzair, abrir no capítulo 6, tá certo? Agora, pastor. Vamos abrir no capítulo 6. E a gente vai ver que, embora símbolos e tipos e etc, e etc, e etc, mas o texto mesmo vai nos elucidando ou nos esclarecendo. Amém? Por favor, Amém. Comece você fazendo a leitura, para não ficar também só eu. Do capítulo 6 até qual verso, ou eu vou ler valendo que eu vou lhe interrompendo. Ok. Tá bom. Apocalipse 6. E eu vi quando um cordeiro abriu um dos selos, ouvi como se fosse o barulho de trovão, e um dos 4 animais dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis que um cavalo branco, o que nele estava sentado, tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu diante, conquistando e para conquistar. E havendo... Segura. Isso. Opa. Então vamos lá. Note-se que o capítulo 6 começa com a abertura do primeiro selo. Que selos? Os selos que nós vimos quando, no capítulo 5, o cordeiro toma em suas mãos um livro selado com 7 selos, cujos selos ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado ou achado digno de abrir esses selos. Voltando um pouco ao capítulo 5, para a gente ter o contexto geral, principalmente das pessoas que nos acompanham. Eu estou vendo aqui, temos pastores, temos irmãos e temos pessoas também que não são crentes, não têm um certo conhecimento. Enfim, então
o cordeiro toma das mãos daquele que está sentado no trono o livro com esses selado com esses 7 selos, né? Que justamente vão nos revelar as coisas que estão para acontecer ou os juízos divinos que estão para caírem sobre os habitantes da terra. Então, no capítulo 6, se dá exatamente a abertura dos selos que estavam selando o livro aberto no capítulo 5. Na abertura do primeiro selo, João diz que vê um cidadão montado num cavalo branco. E aí nós temos, veja bem, dos 7 selos, os 4 primeiros selos são justamente os 4 cavalos ou cavaleiros do Apocalipse. Quando ele abre o primeiro selo, até o 4º, são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Lendo a abertura do primeiro selo, nós vamos entender que um cavalo branco, certo? Montado sobre ele, lê aí para mim, Elzaí, por favor. Vamos lá. E eu vi, e eis um cavalo branco, e o que nele estava sentado tinha um arco. Isso. E uma coroa. Isso. Posso continuar? Sim. E uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu diante, conquistando e para conquistar. Pronto. Então veja que um homem sentado num cavalo branco, com um arco, com a coroa, são símbolos de poder, de domínio, né, de liderança, e esse homem sai com esse arco, com a coroa, e ele sai para conquistar, para guerrear e conquistar. E sai como que quem sai para vencer. O primeiro cavalo, ou cavaleiro, né, que alguns até confundem com o cavaleiro lá do capítulo 19, e alguns acham que esse primeiro cavalo seja o Cristo, Jesus o Cristo. Quando na verdade se trata, né, da vinda, da chegada, né, ou da manifestação daquele que será o líder do último governo humano em proporções globais sobre a face da Terra, que a Bíblia chama de o Anticristo. Anticristo quer dizer contra, mas quer dizer também em lugar de. Então o Anticristo é aquele que se apresentará, que está para se apresentar, um líder político de proporção global, né, para implantar o seu reino, o seu império, o seu domínio sobre a face da terra. A Bíblia chama de anticristo, de o filho da perdição, o homem do pecado, né, a antiga serpente, enfim. Então, fala justamente de um governante, ele que sairá, né, com aparente sinais de vitória nas suas guerras, e terá, de início, tanto é que através dessas vitórias, dessas conquistas, ele subirá, né, ao cargo de líder, de maior liderança, sobre a face da terra. Então temos aí o primeiro evento, vamos chamar assim, o primeiro cavalo como primeiro evento, porque são eventos. Os cavalos e seus cavaleiros são forças que irão dominar, são eventos que irão acontecer sobre a face da terra. Então o primeiro cavalo, seu cavaleiro, trata-se da chegada do último império humano, ou governo humano, em proporção global, que será
a implantação do governo do anticristo. Eis aí o primeiro cavalo. Leia, por favor, o segundo. Sim? Pastor, uma pergunta. No caso não está falando especificamente de alguém, mas sim de um evento. O primeiro cavaleiro. Isso, de um evento. Esse primeiro cavaleiro, ou seja, alguém trazendo, né, uma liderança de proporções mundiais sobre a face da Terra, de proporção global. Ou seja, um governo que se implantará sobre toda a Terra. Um governo humano sobre toda a Terra. Um governo único. Eu estava dando uma lida aí e escutando alguma coisa. Me parece que esse cenário já está sendo preparado. Me parece. O que é que o senhor acha? Olhe, preparado, na verdade, ele está desde a Derna dos tempos antigos. E o cenário vem sendo preparado. Nós já tivemos, inclusive, vários tipos de anticristo. Entre eles, por exemplo, pode citar Adolf Hitler, um tipo de anticristo. Né? Enfim, mas, nesses últimos dias, como nunca antes se vê o mundo sendo organizado, preparado, né, para a implantação de um sistema de governo mundial. Fala-se hoje, pastor Alzair, em uma constituição internacional. Né? Essa pandemia veio para nos deixar muita coisa clara, veio para acelerar muita coisa. Né? Esta pandemia veio para deixar clara que o mundo precisa de um projeto de governo de proporção mundial, para deixar claro que as nações não estão preparadas por si, sozinhas, independentemente, né, encarar situações como esta. O mundo, a humanidade, precisa estar sobre, ou sob, seja, debaixo de uma liderança mundial. Né? Por exemplo, você vê hoje, quem determina as ações no mundo, nas nações, são as nações que são soberanas? Não. Quem determina o comportamento da humanidade hoje são órgãos que estão acima dessas nações. ONU, OMS, que estão acima dessa soberania das nações. Então, tem ficado muito claro, muito explícito, que o mundo está sendo preparado para receber um governo humano em proporção global. Na verdade, eu estava dando uma pesquisada e achei algo que dizia que já estavam lá, já estavam conversando sobre justamente ver a possibilidade de um regime mundial, um governo mundial. Estavam conversando, a ONU mesmo propôs, né, entre aspas, ainda é algo que vai ser conversado entre eles. Sim. E tal, mas houve-se uma questão de proposta nesse sentido. Sim, até em função do cenário que se encontra, né? Então, há essa necessidade, vamos chamar assim, de se ter um plano de governo para as nações. Como eu já disse, fala-se em uma constituição global. É uma constituição global. Vamos para o segundo cavalo? Vamos. Verso 3. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Verso 4. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Pronto. Vamos lá. Vamos dizer que você nunca leu esse texto. Está lendo pela primeira vez, que não é o caso. Né? Você é um homem também
gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar a palavra de Deus. Mas vamos fazer de conta que Alzair está se deparando pela primeira vez com esse texto. E aí, que cavalo é esse? Que cavaleiro é esse? O que ele trará? O texto diz claramente. Leia, por favor. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado o poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. De que se trata? De morte, a primeira vista de morte, de um mundo. Veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. A esse cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz. A paz. Ou seja, o oposto de paz é uma terra, nações que não estão em paz entre si estão em guerra. Guerra. A este cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz. E que, leia na sequência. Tirar a paz de tirar a paz, e que se matassem uns aos outros. E que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma espada. A espada, nesse contexto bíblico daquela época, é guerra. Se fosse hoje, teria lhe dado um fuzil, uma metralhadora, um tanque de guerra, um míssil nuclear. Naquela época, a espada, que era com que se travavam as guerras. Então, o texto, Alzair, embora simbólico, é claro. Quando diz a este cavaleiro, foi dado o poder de tirar a paz, de fazer com que os homens se matem uns aos outros, e foi-lhe dado uma espada. Guerra. Né? O segundo cavalo, na cor vermelha, simboliza, pastor Alzair e os demais irmãos que estão conosco, simboliza o sangue que está para ser derramado através das guerras. Né? Haverá uma mortandade em massa. Pode perguntar. Pastor, não, a gente, olhando para o texto, o segundo cavaleiro significa guerra, nós poderíamos dizer que esse evento também se tratava da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou esse evento estaria para acontecer ainda? Não, veja bem, esse evento, guerras, fala de todas as guerras que a humanidade travaria, né? Meu pastor, eu estou fazendo essa pergunta para que os irmãos que estejam assistindo, eles possam ter aprendido. Mas de todas as guerras, de Irã e Iraque, das Malvinas, Primeira Grande Guerra Mundial, ninguém nunca ouviu falar nisso antes de acontecer. Segunda Grande Guerra Mundial. Então, já falava, porque, entenda-se, o tempo do fim, ele não é um tempo, é um ano, é 2 anos, ele vem, né? Ele vem acontecendo. Então fala de todas as guerras que a humanidade vem travando, os homens matando-se uns aos outros. Agora, aponta para uma grande guerra, né, que vem se intensificando, e aponta para um grande evento bélico, né, uma grande guerra, como nunca se viu antes. Né? Aponta para todas as guerras, Primeira, Segunda, as demais guerras, como aponta para um evento de proporção global, como a exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas nessa, uma guerra cruel, que ainda não se viu na história da humanidade. Né? Se comparando esse conflito pelo aparecimento do cavalo vermelho, que traz, que tira a paz da terra, que faz com que os homens se matem e que vem empunhando uma espada. Fala de guerras, porque é o seguinte, a Bíblia, você não entende ela em livros isolados, ela é uma obra só, é uma obra completa. Você vai para Mateus,
capítulo 24. E eu virei de guerras e rumores de guerras. Então são guerras e mais guerras que a humanidade vem travando desde, né, da sua rebelião inicial contra Deus. E essas guerras e conflitos só vêm se intensificando e cada vez mais cruéis. Nós estamos atualmente vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra bélica, de tiros e explosões. Estamos vivendo uma guerra biológica. Estamos vivendo uma guerra psicológica entre as nações. As nações estão em conflito. Socialismo, comunismo, capitalismo, China, União Soviética, Brasil, Estados Unidos. Estamos vivendo um cenário de guerra mundial. Agora, vai chegar um momento de estourar realmente na matança, na guerra, de maneira que um espírito de morte, podemos chamar assim, um espírito de destruição, um espírito de aniquilamento, vem operando com mais frequência e intensidade, na proporção cada vez maior. Então fala de todas as guerras, sim, mas veja que esse espírito de morte, de destruição, ele vem se intensificando, cada vez operando de forma mais intensa, com mais frequência, com proporções cada vez maiores, preparando a humanidade para os terríveis dias desse cavalo vermelho. Para os terríveis dias, que serão dias nunca vistos antes. Todas as nações, você tem uma ideia, daí? Todas as nações gastam fortunas imensas na indústria da guerra. Todos se unem para um conflito, todos se unem, se preparam para um conflito mundial. Então, o que as nações gastam hoje em preparativo para a guerra, daria para acabar, sanar, 30% do que é investido nas guerras, daria para sanar a crise de fome na Terra, com 30% do que as nações investem nas guerras, em armamentos, para se proteger. Seria suficiente para sanar a fome na Terra. Nós vivemos, porque a gente vai falando, Então, o terceiro cavalo, para a gente não botar um na frente do outro. Leia. Antes de ler, pastor, o senhor lembrando da questão do tempo do fim, João Batista já pregava arrepender-se que está próximo o reino de Deus, Exatamente. Jesus também falou isso. Oh, Então, vamos lá. É o terceiro cavalo, Verso isso. 5. Havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assenta tinha um par de balanças em sua mão. Pode ler mais um pouco. Verso 6. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e Pronto. Não danifiqueis o óleo e o vinho. Pronto. Então, vamos de novo fazer aquela situação hipotética. Alzair nunca se deparou com esse texto, e agora ele vai ler. Um cavalo preto, com a balança na mão, e uma voz dizendo: 1 denário vai custar uma medida de trigo. 1 denário vai custar uma medida de cevada. O que é que isso nos transmite? O que é que isso nos passa? Fome. Fome. Porque hoje não se usa mais. Mas antigamente você ia na feira, eu ainda alcancei, e você comprava o alimento botando a comida na balança. 1 denário, aproximadamente, um dia de serviço de um trabalhador. Ou seja, vamos fazer uma situação hipotética. O texto está dizendo, quanto é uma diária do trabalhador hoje, na Constituição Civil, um pedreiro? R$ 35 aproximadamente. Não,
Não, pedreiro é mais. Do Pedreiro pedreiro. é mais. Sim, O pedreiro é mais tá... 110, 100. Pronto. Depende do local, né? 110, 100. Vamos dizer, eu estou fazendo uma comparação alegórica. O dia Desculpa de aí, trabalho... eu só confundi porque eu confundi com um dia de serviço fazendo comparação ao salário mínimo. Desculpa aí. Sim, pronto. Então vamos lá, do vai pedreiro lá, um dia de serviço do trabalhador, R$ 110. Ele vai comprar 1 quilo de feijão. Então fala de uma fome que se assolará sobre a terra. A carestia. Vamos de novo para o momento que estamos vivendo. Tudo caro. Entendeu? 1 quilo de feijão que era R$ 6, hoje é 14, 15. Entendeu? Uma lata de óleo que era 3, 4 reais, hoje é 12. Uma caçamba de ovos que era 8, 7 reais, hoje você paga 18. Estou dando ao dia de hoje. Entendeu? Então, o alimento vai ficando escasso em função das guerras. Guerra psicológica, biológica, guerra bélica. Porque você tem que entender que um cavalo está dentro do outro. Ou seja, um evento entra no outro. Guerra traz fome. Pandemia traz fome. Peste, doença, traz fome. Ora, o que tem a ver doença com fome? Se eu pregasse isso há 3 anos atrás, ninguém ia entender. Ou pouco ia se entender. Mas está aí a pandemia. A carestia no mundo. Segundo o secretário da ONU, encarregado dessa parte de alimentação no mundo, ele disse que nós estamos entrando num estágio de pandemia de fome no mundo. Saiu ontem na reportagem, na mídia, TV aberta, tá? Que a previsão é que passe a morrer 12 mil pessoas por dia de fome no mundo. 12 mil pessoas por dia de fome no mundo. Estamos saindo, se é que estamos, da pandemia viral para uma pandemia de fome. É isso que o cavalo preto simboliza quando diz que ele vem com a balança na mão, a balança é para aferir comida, e diz que ele, uma voz grita dizendo, uma medida de farinha por 1 denário, ou seja, fala dessa carestia. Você vai ter escassez de alimento, e existe uma leizinha que todo mundo conhece ela, chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais o produto é procurado e menos ele tem no mercado, mais ele aumenta o preço. Então nós estamos para entrar, a Bíblia diz, mas para você que acha que Bíblia é um livro de conto de fada, né? De religioso, fanático, não sou eu que estou dizendo não. Liga a sua televisão nos canais abertos mesmo, Rede, Globo, Bandeirante, Record, essa semana todas elas reportaram. Estamos entrando, né? No início da pandemia, eu falei sobre isso, pastor Alzair. No início da pandemia, nas lives que eu fiz, eu disse, olha, o secretário da ONU está anunciando, o encarregado da parte de alimentação, que nós estamos para entrar em uma crise econômica de proporções bíblicas. Foi a fala dele, há 1 ano atrás, na primeira onda. E agora eles disseram, a previsão é que em média 12.100 pessoas passem a morrer de fome no mundo. E dizem também, na mesma reportagem, né? Eu estou isentando não, na mesma reportagem, que o Brasil será um dos países mais afetados por essa crise mundial de fome. Então, como você me perguntou agora há pouco, que você leu, todo o cenário está sendo preparado. Nós estamos, Alzair, já no ponto de abrir a cortina e começar o espetáculo. O circo está preparado. Os atores,
as peças, os personagens, já estão tudo nos seus lugares. Falta só abrir o empanado do palco e começar o show. Infelizmente, um show de horrores. Então está aí bem claro, o terceiro cavalo, trazendo fome sobre a terra. Alguma colocação? Não. Muito Vamos para o quarto. Vamos para o quarto. Verso de número 7. Havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal, dizendo, vem ver. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava assentado nele era Morte. E o inferno seguia, e poder foi-lhe dado sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com a morte e com os animais da terra. Então o quarto cavalo, aí é bem explícito, trazendo por si o quê? A morte. A morte. Haverá, meus queridos irmãos e amigos, estamos para vivenciar um cenário de morte como nunca visto antes. Tá? São os juízos de Deus. A medida de Deus está cheia. Tá? Então veja bem, o cavalo pardo, outra versão diz amarelo, né? Entra no panorama profético, já no fim dos tempos, representando a morte. Este cavalo, o seu cavaleiro, caminharão pelo mundo, entende? É um evento de proporção mundial, ceifando vidas de milhões de pessoas, como consequência do quê? Dos outros três anteriores. O poder político mundial, que trará consigo as guerras para se manter no poder, as guerras que trarão como consequência fome, guerra mais fome, a matemática é bem simples, morte. Milhões de pessoas irão morrer pelas guerras, pela fome. Lê o finalzinho do texto. Verso de número 8, desse, né? Do verso 7. Lá vai. Deixa eu ler aqui para a gente entender. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com fome e com a morte, e com os animais da terra. Então, veja bem, para matar com a guerra, o primeiro cavalo, com a fome, o segundo cavalo, com a morte. E aí diz, e com pestes, diz no seu texto? Diz só com a morte, com animais da terra. Na maioria das versões, mas na maioria das versões tem pestes. Ou seja, pestes ou pandemias. Né? Então veja bem que o último cavaleiro, ele vem com a consequência dos outros. A guerra, a fome. Guerra e fome traz morte. Guerra e fome traz doença. E doença traz fome. E fome traz guerra. Então um evento está intrinsecamente envolvido no outro. Né? Estamos para viver eventos de guerra, de conflito entre as nações, que vai gerar muita fome. E que vai gerar muita morte. E que vai gerar muita doença. Porque uma pessoa desnutrida, sem o saneamento básico, sem os nutrientes básicos, sem a alimentação mínima necessária, é uma nação doente e adoecida. As pessoas vão morrer de fome e vão morrer de doenças causadas pelas guerras e pelas fomes. E animais... Pastor, o que tem a ver? Parece até um negócio fora do contexto, quando está falando de anticristo, de guerra, de fome, de peste. Agora entra animais silvestres, animais selvagens. Parece fora do contexto. Mas entenda, a fome, a guerra vai ser tão intensa,
que vai haver um desequilíbrio na natureza. Então, eu entendo assim, os próprios animais selvagens, vai haver um desequilíbrio na cadeia de alimentação. Eles vão começar a sair das matas, das selvas, das florestas e invadir as cidades à procura de alimento. Se não é o que temos visto em situações pontuais. Outro dia, uma cobra dessas sucuri estava na piscina de uma casa. Outro dia, uma onça invadiu uma cidade, saiu correndo. São situações pontuais. Mas são esses animais buscando abrigo e buscando alimento, porque no seu habitat natural está faltando. Essas guerras e fomes e doenças e pessoas procurando se alimentar, enfim, vai gerar um desequilíbrio na própria natureza. Que esses animais vão também sair do seu habitat, procurar abrigo, procurar esconderijo, proteção e alimento. Então, é preciso entender que os cavalos e os seus cavaleiros virão um após outro. Entrarão em ação e aí vem um após outro. Um após outro e um dentro do outro. Vira uma ciranda. Vira uma ciranda. Guerra, fome, morte, peste, doença, fome, guerra, doença, fome, guerra, fome, guerra. Entendeu? Então, esses 4 cavaleiros são os primeiros 4 selos de 7 que estão para ser abertos e os juízos de Deus que estão para vir sobre toda a humanidade. E diga-se de passagem, como os próprios anjos dizem no livro do Apocalipse, que justos são os teus juízos, ó Deus santo e poderoso. Tá? Então ninguém venha com mimimi, querer culpar Deus, que Deus é isso, é aquilo outro. Os juízos de Deus são justos, são milênios de Deus dando oportunidades à humanidade. E esta humanidade caída, a cada ano e século e milênio, se afastando, se distanciando do seu Deus. O homem da era do conhecimento acha que abriu uma gaveta, botou Deus dentro e fechou a chave. Não precisamos de Deus. Nós vivemos agora recente situação de verdadeiras blasfêmias escancaradas, e apoiada pelas nações contra Deus. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse nada mais são do que o início, o início, tá, do derramamento do juízo de Deus. Porque na sequência, os 4 cavaleiros são 4 selos, tem mais 3 selos, 7, aí tocam 7 trombetas, que são mais 7 juízos, e derramam-se 7 taças na cadeia de sequência dos juízos de Deus que estão para ser derramados sobre toda a terra. Ok? Agora eu fico à disposição para alguma pergunta, algum comentário, até mesmo para a gente não se prolongar muito e termina que cansa quem está assistindo e termina saindo, entendeu? Então não é bom a gente se estender tanto. Isso é verdade. Então, só para fazer aqui uma conclusão, é uma sequência de eventos. Sim. Após o primeiro evento, é o evento para, podemos dizer assim, para o preparo para o anticristo. A implantação do governo. A implantação do governo do anticristo. Com isso vem a fome, vem a guerra. As guerras. A guerra vem a fome. E o terceiro cavaleiro é todos 3 juntos, ou todos 4. É o resumo. Ou seja, a morte. O evento do anticristo aparece. Depois vem a guerra. Não é algo separado, porque a guerra vai gerar fome. A fome vai gerar... O 4º cavaleiro é uma conclusão dos 3 anteriores. De guerra, fome, pestes, causando mortandade. Olha, a Bíblia diz que deixa eu achar aqui, 1/3, como consequência, 1/3 da terra.
morrerão. Nesse primeiro momento. Qual é a população mundial hoje? Eu não tenho agora de memória, eu não tenho não, pastor. Mas em não. 7 bi. 7 por aí. bi, tá? Vamos arredondar para baixo, 1/3, mais de 2 bilhões de pessoas morrerão pelas guerras, pela fome, pelas pestes, que estão para ser, estão para assolar os moradores da terra. Na verdade, né, pastor? Diga. Pode ser. Pastor, na verdade, essa questão de guerra, ela já está sendo preparada, por exemplo, como o senhor bem citou, nessa pandemia agora, a gente está vendo até uma guerra política. Sim, a guerra psicológica. Alguns falam em guerra biológica, né? Isso. Enfim, e pastor, e como é que faz para escapar disso? Né? Se vai assolar todo mundo, qual é a nossa esperança? Há uma saída, há um escape. Há um escape, há uma saída e há uma esperança. Chama-se Jesus. Tá? Glória a Deus. Porque esses eventos se darão, na sequência do texto você vai ler, que o santuário do céu é aberto. E esse santuário é aberto para receber a igreja, que será arrancada desta terra. Então, glória, meu amado ouvinte, que está nos ouvindo, que ainda não tomou a sua decisão para Cristo, entenda. A única saída para a humanidade ou para o ser humano é entregar-se ao senhorio de Cristo. Tá? Para que quando esses eventos comecem a acontecer e ele venha buscar o seu povo, a sua igreja, a sua eclésia, nós estejamos fora deste contexto, estejamos em outra dimensão, em outro plano, em outros eventos que o momento aqui, o tempo aqui não nos permite falar, mas os moradores da terra passarão sim por tudo isso que acabamos de falar e que a mídia, a imprensa, os meios de comunicação estão nos mostrando o prenúncio, o início, né? O desencadear de todas essas coisas. Glória a Deus. Então, pastor, desde já agradecer ao senhor. Muito obrigado aí por esse tempo, por esse esclarecimento. Nada, meu amado, eu que agradeço. Nesse agradecimento, Alzair, lhe interrompendo, só mandar aqui também o meu agradecimento para alguns irmãos que estiveram conosco, tá certo? O irmão Job Eduardo, Maurício, tá certo? O meu primo Wallace, que desde a tarde estava na expectativa dessa live. A irmã Jaqueline, né, filho do pastor Joel Medeiros, o irmão Feliciano, ali em João Câmara, a irmã Sueli, tá certo? Lameque, Fernanda, que é sobrinha da minha esposa, a irmã Cícera Rejane, ali da Assembleia de Deus Madureira e Natal, tá bom? A irmã Nazaré, o irmão Gildean Rodrigues, também da Assembleia de Deus em João Câmara, o irmão Flauber, da nossa igreja aqui em São Paulo do Potengi, o irmão Silvio, a irmã Vênus, rapaz, muita gente. Eu não vou falar mais o nome não, porque eu pensei que era menos gente, Alzair, mas é um bocado de gente aqui. O irmão João Paulo, João Paulo, pastor da Igreja de Cristo lá no Alto Oeste, a irmã Nazaré, irmão Henrique, amém! Muita gente, graças a Deus. Fazer só aqui um adendo, pastor, que sim, os irmãos que chegaram agora, eles pegaram o final, mas essa live vai ficar no meu Instagram, no seu também. Isso. E eu também vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então, qualquer coisa, os irmãos podem acompanhar. Participa, compartilha. Ó, o presbítero Gleito esteve conosco, a irmã Rutinha também conosco, o irmão Ribamar esteve conosco. Eita, é muita gente, graças ao bom Deus. Pastor Marco Aurélio também. Eita, pastor Wellington Macedo. Pastor João Fagner, né? Isso.
Amém. Amém. Até minha cunhada está aqui, a irmã Bruna Medeiros, né? Olha aí. Irmã O, Keila, um abraço, irmã Keila. Cantor Marcos Câmara. Eita, bocado de gente. Fala, aí. Para que eu me empolguei com o povo aqui. É bom. Nós vamos marcar outro dia que o senhor puder, lógico, para a gente estar aqui novamente. O senhor dar ou continuidade nesse tema ou escolher outro que o senhor acha. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá bom? Tá bom, meu amado. Eu quero agradecer também. Amém. Sim. Eu quero agradecer também a todos os irmãos que esteve conosco. Com certeza. Faça o seguinte, termine aí com a oração em nome de Jesus. Amém. Deus querido, santo e justo, te damos graças. E te pedimos que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos e amigos que nos ouviram e estiveram conosco essa noite. Obrigado pela tua graça e sabedoria, pela tua inspiração e unção. Que esta mensagem chegue aos corações e às mentes e pelo teu Santo Espírito, levando convencimento de que eles, aqueles que ainda não estão, não foram, sejam convencidos pelo teu Espírito a aceitar o sacrifício do teu Filho Jesus naquela cruz, porque para nos livrar da grande tribulação que está para vir sobre os moradores da terra. Deus eterno, santo e justo, abençoa cada um dos nossos ouvintes e que eles possam ter uma noite de paz e um sono reparador. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, meu pastor. A todos, a paz do Senhor. Uma noite de paz para todos. Amém. Shalom,